Não engula, avó. Por favor, não engula. A mãozinha da minha neta Lia, com a frágil estrutura dos seus 9 anos, agarrou-me o pulso no instante em que o comprimido branco começava a dissolver-se na minha boca. Os seus olhos, duas poças escuras, transbordavam de um medo urgente, fixos no meu rosto. Era outubro de 2025 e naquele pequeno apartamento em Campinas, onde o cheiro acre de desinfetante me queimava as narinas, descobri a terrível verdade. A minha própria filha tinha me transformado numa prisioneira química. O alprazolam que o meu genro, Rogério, me dava todas as noites não era um calmante para a avó nervosa. Era a chave que trancava a minha mente, enquanto eles saqueavam o meu futuro, planeando vender a minha casa e a minha vida. O meu nome é Yolanda Silva Santos. Tenho 78 anos e durante 6 décadas as minhas mãos deram forma a doces para casamentos, aniversários e celebrações por toda Campinas. Elas ainda tremem, mas agora, ao recordar aquela terça-feira em que tudo mudou. Eu estava sentada na minha poltrona azul marinho, a mesma que comprei quando Beatriz, a minha filha, nasceu. Como um relógio, às 8 da noite, Rogério surgiu com um copo de água e o pequeno comprimido branco. Tome, dona Yolanda, para o seu nervosismo, dizia ele, com um sorriso que eu, na minha ingenuidade, julgara gentil. O médico disse que a senhora precisa de ficar mais calma. 3 meses. Durante 3 longos meses, eu engoli aquele veneno, convencida de que estava a enlouquecer. Acreditei que a minha cabeça já não funcionava, que era normal esquecer onde punha as coisas, não me lembrar se tinha pago as contas, sentir aquela sonolência estranha que me deixava a flutuar durante o dia. 3 meses a fingir que estava tudo bem, enquanto eles, lentamente, me roubavam tudo. A casa onde vivi 45 anos, onde criei a minha filha sozinha depois que o João morreu naquele acidente de moto. O lugar onde recebi centenas de clientes que se tornaram amigos, onde ensinei a Lia a fazer o seu primeiro brigadeiro. Essa casa estava-se a ser vendida debaixo do meu nariz. Rogério, que trabalhava numa distribuidora farmacêutica, tinha acesso facilitado a medicamentos controlados. Beatriz, a minha única filha, tinha falsificado a minha assinatura em documentos que me declaravam incapaz de gerir os meus próprios bens. Mas naquela terça-feira, quando a mão de Lia tocou o meu pulso, algo se partiu dentro de mim. Os seus olhinhos brilharam de uma forma que eu não via há muito tempo, como se me enviassem uma mensagem secreta. E foi nesse instante que eu soube. Eu não estava louca. Estava a ser envenenada. Lia, o que foi, minha princesa? Sussurrei, fingindo levar o comprimido à boca. Avó, eu ouvi o pai a falar ao telefone, murmurou ela, olhando nervosamente para os lados. Ele disse que daqui a 15 dias a avó não vai morar mais aqui. O meu coração parou. 15 dias. Uma contagem decrescente para o meu fim, e eu nem sequer sabia que a corrida tinha começado. Fingi que o remédio me tinha deixado sonolenta e fechei os olhos, mas por dentro, uma fúria gelada começava a ferver. Como é que uma filha faz isto à própria mãe? Naquele momento, Beatriz entrou na sala, com a expressão de cansaço que reservava sempre para mim. Lia, vai escovar os dentes. A avó já tomou o remédio e precisa de descansar. Mas, mãe, Lia, para o teu quarto. Agora. A avó está doente. Doente. Eu não estava doente. Estava a ser drogada para me manter quieta. Lia deu-me um beijo rápido na testa e, antes de sair, sussurrou ao meu ouvido: Amanhã, mostro-te uma coisa. Passei a noite em claro, a minha mente, pela primeira vez em meses, a trabalhar furiosamente. 45 anos naquela casa.
As memórias daquela cozinha eram o meu mundo. O fogão de 6 bocas comprado a prestações em 1980, o frigorífico industrial que o João instalou, a mesa de mármore onde sovei tantas massas. E Beatriz queria vender tudo. Para quê? Para pagar as dívidas de Rogério? Para se mudarem para um apartamento melhor? Para me enfiarem num asilo e esquecerem que eu existia? No dia seguinte, retomei o meu papel de senhora confusa. Quando Beatriz e Rogério saíram, Lia veio a correr com um saco de plástico. Avó, olha isto. Lá dentro estavam caixas e caixas de alprazolam, com receitas falsas em meu nome. Havia também uma pasta. Ao abri-la, o meu mundo desabou. Um laudo médico fraudulento atestava que eu sofria de demência senil. Uma procuração, que eu jamais assinara, dava plenos poderes a Beatriz. Um contrato de venda da minha casa, com a data marcada para dali a 12 dias. E o golpe final. Um formulário de admissão no Lar de Idosos São Vicente. Aquele lugar na Vila Industrial, onde os velhinhos definham em frente a uma televisão. Avó, por que estás a chorar? Perguntou Lia, a sua mãozinha a limpar-me o rosto. Como explicar a uma criança de 9 anos que os seus pais eram monstros? Lia, minha princesa, disse eu, segurando as suas mãos. A avó precisa da tua ajuda. Consegues guardar um segredo? Ela acenou que sim, os olhos a brilhar com a promessa de uma aventura perigosa. Naquela noite, quando Rogério me trouxe o maldito comprimido, eu estava preparada. Levei-o à boca, fiz o movimento de engolir, mas escondi-o debaixo da língua. Assim que ele saiu, cuspi aquela porcaria e atirei-a pela sanita abaixo. Pela primeira vez em 3 meses, a minha mente estava limpa. E naquela noite, deitada na cama, através da parede fina, ouvi toda a conversa. Faltam 11 dias, Rogério. Tens a certeza de que ela não vai criar problemas? Perguntou Beatriz. Relaxa, Bia. Com a dose que lhe estou a dar, ela nem vai perceber quando chegarmos ao cartório. Assina qualquer coisa. E se alguém desconfiar? Quem vai desconfiar de uma filha a cuidar da mãe doente? Além disso, tenho o laudo do Dr. Henrique. Ele deve-me uns favores. Dr. Henrique. O nome ficou gravado a fogo na minha mente. Eles não sabiam com quem se estavam a meter. Uma mulher que criou uma filha sozinha, que construiu um negócio do zero e que sobreviveu a 45 anos de vida, não se deixa enganar tão facilmente. Comecei a planear a minha vingança. Porque se há coisa que aprendi em 78 anos, é que quando alguém tenta passar-te para trás, não ficas a chorar a um canto. Levantas-te, limpas as lágrimas e mostras a essa pessoa que se meteu com a avó errada. Na manhã seguinte, assim que a casa ficou vazia, liguei para o Dr. Fernando Almeida. Hoje, um respeitado geriatra no Hospital das Clínicas, mas há 20 anos, era apenas o menino que comia os meus brigadeiros todas as semanas. Dr. Fernando, aqui é a dona Yolanda, a doceira. Lembra-se de mim? Dona Yolanda. Claro que me lembro. Como está? Há tanto tempo. Doutor, preciso da sua ajuda. É urgente. O doutor Fernando marcou uma consulta para o dia seguinte, num horário seguro. Mas antes, eu precisava de mais provas, e a minha pequena detetive estava pronta para a ação. Avó, eu sei onde a mãe esconde as coisas importantes, sussurrou Lia. Há uma gaveta na cômoda dela que está sempre trancada. A chave fica numa caixinha em cima do guarda-roupa. Esperamos que Beatriz saísse. Lia, ágil como um gato, subiu a uma cadeira e trouxe-me a pequena chave. Abrir aquela gaveta foi como abrir uma caixa de segredos sujos. Estava lá tudo: a pasta com os documentos falsificados, o contrato de venda e um e-mail impresso do Asilo São Vicente a confirmar a minha vaga para o mês seguinte.
Fotografei cada documento com o telemóvel simples que a própria Lia me tinha dado. Cada papel, cada assinatura forjada, cada prova da traição da minha filha. Enquanto o fazia, as memórias assaltaram-me. Lembrei-me das críticas constantes de Beatriz nos últimos anos, de como dizia às amigas que eu estava a ficar difícil, que não andava bem da cabeça. Claro que não, Beatriz. Eu estava a ser envenenada pelo teu marido. No consultório, o doutor Fernando recebeu-me com o mesmo carinho de sempre. Dona Yolanda, a senhora está diferente, disse ele, após me examinar. Mais alerta. Não parece alguém com demência. Contei-lhe tudo. Mostrei-lhe as fotos. As fotos. A sua expressão tornou-se séria. Dona Yolanda, isto é crime. Falsificação de documentos, apropriação indevida, maus tratos a idosos. Eu sei, doutor, e preciso de provas médicas de que não tenho demência nenhuma. Ele realizou uma bateria completa de exames. Em 2 horas, o veredito estava claro. Yolanda Silva Santos, 78 anos, em perfeitas condições mentais. Era a minha primeira arma. Agora, diga-me uma coisa, doutor Fernando, falei, sentindo o gelo da determinação a solidificar-se nas minhas veias. O senhor conhece um médico chamado Henrique Morato, que trabalha com exames psiquiátricos? Sim, conheço. Por quê? Porque foi ele, respondi, a minha voz firme, que assinou o laudo falso da minha demência. O rosto do doutor Fernando tingiu-se de um vermelho furioso. Esse homem é uma vergonha para a medicina. Já foi denunciado inúmeras vezes por emitir laudos fraudulentos em troca de dinheiro ou favores. Mostrei-lhe a foto do documento. O doutor Fernando balançou a cabeça, um gesto de pura repugnância. Dona Yolanda, a senhora precisa denunciar, não apenas por si mesma, mas para proteger outros idosos de predadores como este. Naquele momento, compreendi que a minha vingança não era apenas contra Beatriz e Rogério. Era contra um sistema perverso que permite que filhos roubem os pais e médicos corrompam a verdade. Doutor, eu quero fazer uma denúncia formal, mas preciso da estratégia certa para que não escapem impunes. A senhora precisará de um advogado e de levar o caso ao Ministério Público. Crimes contra idosos são tratados com a máxima seriedade. Voltei para casa com o coração estranhamente leve, mas a mente sobrecarregada. Leve, por saber que não estava louca. Pesada, por ter a certeza de que a minha própria filha era capaz de me roubar e me abandonar. Mas Lia esperava-me com uma revelação que mudaria o rumo de tudo. Vó, eu ouvi o papai no telefone. Sussurrou ela, puxando a minha saia. Ele estava nervoso. Disse que alguém descobriu sobre os remédios que ele pegou da empresa. O meu sangue gelou. O que mais você ouviu, meu anjo? Ele disse que precisa vender a casa depressa, antes que a polícia descubra, e que se a senhora não assinar os papéis hoje, ele vai colocar mais remédio na sua comida. Hoje. Eles tentariam forçar-me a assinar hoje. E se eu recusasse, a dose seria ainda mais forte. Lia, preciso que me ajude com algo muito importante. Consegue ligar para o Dr. Fernando e pedir que ele venha aqui esta noite? Consigo, vó. Mas por quê? Porque esta noite a vovó vai parar de fingir, e quando isso acontecer, os seus pais vão tentar obrigar-me a assinar os papéis. Mas eu estarei pronta para eles. Conseguem imaginar a coragem que uma criança de 9 anos precisa ter para escolher entre proteger a avó e obedecer aos pais? Lia estava disposta a ajudar, pois, mesmo sem entender a dimensão de tudo, ela sentia que o que eles faziam era errado. Às 5 da tarde, Beatriz chegou do trabalho. Trazia uma pasta cheia de papéis e uma expressão de determinação que eu não via há muito tempo. Mãe, hoje precisamos resolver umas coisas. Tenho aqui uns documentos para a senhora assinar.
Que tipo de documentos, filha? Perguntei, forçando uma voz confusa. São papéis do seu tratamento, mãe, e do lar de idosos. A senhora vai gostar de lá. Terá outras pessoas da sua idade, enfermeiros a cuidar de si 24 horas por dia. O lar. Ela falava abertamente sobre o asilo, convencida de que eu estava drogada demais para compreender. Beatriz, falei, e a minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não vou assinar nada. E não vou para asilo nenhum. Ela parou, olhando-me com espanto. Mãe, a senhora está confusa. Vamos esperar o Rogério chegar para conversarmos melhor. Eu não estou confusa, Beatriz. Pelo contrário, estou perfeitamente lúcida e sei exatamente o que vocês estão a tentar fazer comigo. Foi então que vi o pânico florescer nos olhos da minha filha. O medo de quem é apanhado em flagrante. E era apenas o começo da minha vingança. Porque, se eles achavam que uma mulher de 78 anos não sabia defender-se, estavam prestes a descobrir que esta avó aprendeu a lutar muito antes de eles nascerem. E quando uma avó decide ir para a guerra, ela não luta apenas para vencer. Ela luta para ensinar uma lição que jamais será esquecida. O silêncio que se instalou na sala foi o mais pesado que já senti. Beatriz olhava-me como se visse um fantasma, com os olhos arregalados de quem acabou de testemunhar um morto a ressuscitar. As suas mãos tremiam, segurando a pasta, e eu via o desespero a manchar-lhe o rosto. Mãe, a senhora não está a entender, gaguejou ela, tentando manter a farsa. A senhora está confusa. Precisa de tomar o remédio. Beatriz, disse eu, erguendo-me lentamente da poltrona, sentindo as pernas ainda fracas de 3 meses de envenenamento. Eu sei de tudo. Sei do alprazolam que o Rogério me dava todos os dias. Sei dos documentos falsos. Sei do doutor Henrique, a quem vocês pagaram por aquele laudo mentiroso. E sei que planeavam enfiar-me no asilo São Vicente para poderem roubar a minha casa. A pasta caiu-lhe das mãos, espalhando papéis pelo chão. O som ecoou como uma bofetada de verdades que ela já não podia esconder. Como é que a senhora... murmurou ela, antes de a sua voz se tornar um grito desesperado. Mãe, a senhora está a delirar. É tudo coisa da sua cabeça. Rogério, Rogério, vem aqui depressa. Naquele exato momento, ouvi a chave na porta. Rogério chegava do trabalho, provavelmente com mais um comprimido roubado para me manter dopada. Mas desta vez, ele encontraria uma Yolanda muito diferente da avó confusa que esperava. O que se passa aqui? Perguntou ele, ao entrar e ver os papéis no chão, Beatriz em pânico e eu, de pé, de braços cruzados, a encará-lo com uma firmeza que há muito não sentia. Rogério, falei, com uma voz tão sólida que até a mim me surpreendeu. Acabou o teatro. Eu sei tudo o que vocês os dois me fizeram nos últimos 3 meses. Ele olhou para Beatriz, depois para mim, e eu vi o exato instante em que ele percebeu que o jogo tinha terminado. O seu rosto ficou vermelho, depois pálido, e as mãos começaram a tremer. Dona Yolanda, eu não sei do que a senhora está a falar. Não mintas para mim, Rogério. Explodi, sentindo a raiva acumulada de 3 meses a transbordar. Tu trabalhas numa distribuidora farmacêutica. Tens acesso a medicamentos controlados. Todos os dias, trazias-me aquele maldito alprazolam para me deixar dopada e confusa. E sabes por quê? Para que eu assinasse qualquer papel que me pusessem à frente. Atraída pelos gritos, Lia correu do seu quarto. Os seus olhinhos estavam assustados, mas ao ver-me de pé a confrontar os pais, vi um brilho de alívio no seu rosto. Finalmente, a avó tinha acordado de verdade. Vovó, sussurrou ela. Está tudo bem, minha princesa, disse eu, sem desviar o olhar de Rogério e Beatriz.
A vovó está só a ter uma conversa com os teus pais sobre umas mentiras que eles andaram a contar. Mentiras? Gritou Beatriz, tentando recuperar o controlo. Mãe, a senhora está doente. Tem demência, o médico disse. Qual médico, Beatriz? Perguntei, dando um passo na sua direção. O doutor Henrique Morato, aquele a quem vocês pagaram por um laudo falso, aquele que o Rogério conhece por causa dos favores da distribuidora? Rogério ficou branco como a parede, a palidez de quem é apanhado em flagrante. Como é que a senhora... Começou ele, incapaz de terminar a frase. Como é que eu sei? Porque ontem fui ao Dr. Fernando Almeida, o geriatra do Hospital das Clínicas. Lembras-te dele, Beatriz? O menino que comia os meus brigadeiros? Ele examinou-me. E sabes o que descobriu? Que eu não tenho demência nenhuma. Que a minha saúde mental está perfeita. Que o único problema que eu tinha era estar a ser envenenada. Conseguem imaginar o que é descobrir que as pessoas que amamos são capazes de nos drogar durante 3 meses? Que falsificam documentos, mentem a médicos, planeiam internar-nos num asilo, tudo para roubar a nossa casa? Como é que o coração de uma mãe sobrevive a uma traição destas? Beatriz desabou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Era o choro desesperado de quem foi descoberto. Mãe, nós precisávamos. Temos muitas dívidas. O Rogério pode perder o emprego. Nós íamos cuidar da senhora no asilo, visitar todos os fins de semana. Cuidar de mim? Ri, um riso amargo, sem alegria. Beatriz, durante 45 anos, eu criei-te sozinha nesta casa. Trabalhei 16 horas por dia a fazer doces para te dar uma vida digna. Paguei os teus estudos, o teu casamento, ajudei-vos quando a Lia nasceu. E agora dizes que ias cuidar de mim num asilo, depois de me roubares? Rogério tentou uma última cartada. Dona Yolanda, a senhora não entende. Nós só queríamos que ficasse num lugar melhor, com pessoas qualificadas para cuidar de idosos. Lugar melhor? Explodi novamente. Vocês queriam era vender a minha casa para pagar as vossas dívidas. Eu ouvi a vossa conversa ontem à noite, quando pensavam que eu estava drogada. Ouvi-vos a planear a compra de um apartamento com o dinheiro da venda da minha casa. Lia, que ouvia tudo em silêncio, falou de repente, com a sua voz fina de criança, mas cheia de coragem. Papai, por que é que fizeram isso com a vovó? Por que é que mentiram? Rogério olhou para a filha, e eu vi algo a quebrar-se dentro dele. Talvez a ficha tivesse finalmente caído. Ele não era apenas um marido desesperado. Era um criminoso que tinha drogado uma idosa, falsificado documentos e planeado um roubo. E a sua filha de 9 anos estava a ver quem ele era de verdade. Lia, vai para o teu quarto, ordenou Beatriz, mas a menina não se moveu. Não! Gritou Lia, correndo para se agarrar à minha perna. Eu quero ficar com a vovó. Vocês são maus. Fizeram a vovó ficar doente. Foi nesse instante que a campainha tocou. 3 toques longos, exatamente como eu tinha combinado com o Dr. Fernando. Quem é? Perguntou Beatriz, nervosa. É o reforço que eu chamei. Respondi, caminhando até a porta. Porque quando uma idosa é vítima de um crime, ela não fica calada. Ela pede ajuda. Abri a porta e lá estava o Dr. Fernando. Não estava sozinho. Acompanhava-o um homem de fato, que se apresentou como Dr. Carlos Mendes, advogado especialista em direito do idoso, e uma mulher de uniforme, uma assistente social do Ministério Público. Boa noite, dona Yolanda, disse o Dr. Fernando. Estes são os profissionais de quem lhe falei. Vieram para documentar oficialmente a situação. Beatriz e Rogério ficaram paralisados, como se a própria polícia tivesse chegado para os prender. E, de certa forma, era precisamente isso que estava a acontecer. Dona Yolanda Silva Santos? Perguntou a assistente social.
uma mulher alta e séria, chamada doutora Patrícia Oliveira. Recebemos uma denúncia de maus tratos a idoso. Podemos entrar? Claro que podem, respondi, abrindo a porta de par em par. Tenho muito para vos contar. O doutor Carlos Mendes percorreu a sala com o olhar, notando os papéis no chão, o pânico estampado nos rostos de Beatriz e Rogério e a pequena Lia agarrada à minha perna. Antes de mais, disse ele, retirando um gravador digital do bolso. Com a permissão de todos, gostaria de gravar esta conversa para fins legais. Estamos aqui a investigar possíveis crimes contra a pessoa idosa. Crimes? Protestou Beatriz. Nós não cometemos crime nenhum. Estávamos apenas a cuidar da minha mãe. A cuidar? Repetiu o doutor Fernando, mostrando uma pasta que trazia consigo. Dona Beatriz, aqui estão os exames que fiz hoje à sua mãe, neurológicos, cognitivos, de memória. A sua mãe não tem demência. Está em perfeitas condições mentais. Mas sabe o que encontrei no sangue dela? Vestígios de alprazolam, numa dose altíssima, incompatível com qualquer prescrição médica responsável. O Dr. Carlos Mendes virou-se para Rogério. O senhor trabalha numa distribuidora farmacêutica, correto? Sim, murmurou Rogério. E tem acesso a medicamentos controlados? Bem, faz parte do trabalho. Entendo. Doutora Patrícia, disse ele à assistente social. Poderia verificar os documentos espalhados pelo chão? Dona Yolanda informou-me que podem existir procurações e contratos assinados sem o seu consentimento. A doutora Patrícia começou a recolher os papéis, examinando cada um com um olhar profissional. Ao pegar no laudo do doutor Henrique, fez uma expressão de nojo. Este laudo é de Henrique Morato, disse ela ao advogado. Este médico está a ser investigado pelo Conselho Regional de Medicina por emitir laudos fraudulentos. Perfeito, respondeu o advogado. Isso significa que temos falsificação de documento público, apropriação indevida, maus tratos a idoso e possivelmente associação criminosa. Conseguem imaginar a sensação? Depois de 3 meses a ser tratada como louca, como incapaz, como um fardo, finalmente havia profissionais sérios a reconhecer que eu fora vítima de crimes graves. Era como se, depois de um longo afogamento, eu finalmente conseguisse respirar. Eu quero fazer uma denúncia formal, declarei. Quero que eles paguem por tudo o que me fizeram. Beatriz atirou-se ao chão a soluçar. Mãe, por favor, eu sou sua filha. Vai destruir a nossa família. Vai mandar o pai da sua neta para a cadeia. Beatriz, falei, a minha voz já sem raiva, apenas cansada. Triste, de uma forma que não há palavras para explicar. Você destruiu a nossa família no momento em que decidiu drogar-me para me roubar. Não fui eu. Foram vocês. Lia soltou a minha perna e aproximou-se da mãe, que chorava no chão. Mamãe, disse ela, com a sabedoria que por vezes as crianças possuem. Você fez uma coisa muito feia à vovó. E agora tem de pedir desculpa. Mas Beatriz não pediu desculpa. Em vez disso, ergueu-se do chão com uma fúria que eu nunca lhe tinha visto. Quer saber de uma coisa, mãe? Eu não me arrependo de nada. A senhora é velha, teimosa e só atrapalha a nossa vida. Esta casa está-me a cair aos pedaços. A senhora não põe o pé fora daqui. Vive a falar dos doces que fazia, como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Nós tínhamos direito a uma vida melhor. O silêncio que se abateu sobre a sala foi denso, pesado, até ser rompido pela voz firme do Dr. Carlos Mendes. Dona Beatriz, a senhora acaba de confessar, na presença de testemunhas qualificadas e com a conversa a ser gravada, que não se arrepende de ter drogado a sua mãe idosa para se apropriar dos bens dela. Esta confissão será usada no processo criminal que abriremos contra a senhora e o seu marido. Foi nesse instante que Rogério desmoronou.
Não, Beatriz, cala essa boca. Estás a piorar tudo. Ele virou-se para mim, o desespero estampado no rosto. Dona Yolanda, nós podemos conversar. Podemos devolver tudo. Podemos esquecer esta história. Não, não podemos, Rogério. Respondi, com uma calma que não sentia. Porque se eu esquecer, vocês farão isto a outra pessoa. E eu não vou permitir que outras famílias passem pelo que eu passei. A doutora Patrícia aproximou-se, com um olhar preocupado. Dona Yolanda, a senhora tem um lugar seguro para passar a noite? A partir de agora, considerando a gravidade da situação e o risco que pode correr, recomendamos que não permaneça sozinha com os acusados. E a Lia? Perguntei, o meu olhar buscando a minha neta. O que acontece com ela? Temporariamente, enquanto os factos são apurados, seria melhor que ela ficasse com um familiar que não esteja envolvido na situação. Lia correu para os meus braços. Vovó, eu quero ficar contigo. Não quero ficar com eles. O meu coração partiu-se. Uma criança de 9 anos, forçada a escolher entre os pais criminosos e a avó que eles vitimaram. Que mundo era este que tínhamos criado? Minha princesa, disse, ajoelhando-me para a encarar. Vais ficar comigo, sim. Nós vamos cuidar uma da outra. O doutor Fernando interveio. Dona Yolanda, pode ficar na minha casa esta noite. A minha esposa já preparou o quarto de hóspedes. E amanhã iremos ao Ministério Público para formalizar a denúncia. Enquanto eu arrumava algumas roupas para mim e para Lia, ouvia ao fundo a doutora Patrícia a explicar a Beatriz e a Rogério que estavam a ser formalmente notificados, que responderiam por crimes contra idosos, que teriam de se apresentar no Ministério Público na semana seguinte, e que todos os bens relacionados com o caso estavam a ser bloqueados judicialmente. Isto significa, acrescentou o Dr. Carlos Mendes, que a casa não pode ser vendida, que qualquer movimento financeiro suspeito será investigado e que estão proibidos de se aproximar da dona Yolanda ou de tentar influenciá-la de qualquer forma. Quando saí da casa onde vivi, por 45 anos, carregando uma mala pequena e com Lia pela mão, Beatriz gritou da porta: Mãe, a senhora vai arrepender-se. Está a destruir a sua própria família. Parei. Virei-me e olhei para ela uma última vez. Beatriz, disse eu, com a voz firme. Eu não destruí a minha família. Eu salvei o que restou dela. E saí de lá de cabeça erguida, sabendo que a guerra estava apenas a começar. Porque quando alguém mexe com uma avó brasileira, essa avó não descansa até que a justiça seja feita. Completamente e sem misericórdia. Na manhã seguinte, acordei na casa do Dr. Fernando com uma sensação estranha. Pela primeira vez em 3 meses, a minha cabeça estava límpida. Não havia aquela névoa química que me deixava confusa, nem aquela sonolência pesada que me fazia duvidar da minha própria sanidade. Era como despertar de um pesadelo. E vim. E finalmente, ver a realidade com clareza. Lia dormia ao meu lado, com o rosto sereno que só as crianças conseguem ter, mesmo no meio da tempestade. Coitadinha. Aos 9 anos, vivia o divórcio traumático dos pais. Descobria que eram criminosos e tinha de escolher entre eles e eu. Que fardo imenso para uns ombros tão pequenos. Vó? Sussurrou ela, abrindo os olhinhos. Estás bem? Estou ótima, minha princesa. Respondi, afagando-lhe o cabelo. Hoje, a vovó vai resolver tudo. Hoje, a justiça começa a ser feita. Dona Carmen, a esposa do doutor Fernando, preparara-nos um pequeno almoço farto. Pão quente, café forte, frutas, queijo. Há tanto tempo que não sentia o verdadeiro sabor da comida. Durante 3 meses, dopada, tudo me parecia insípido, sem textura.
Agora, cada dentada era uma pequena vitória contra aqueles que tentaram roubar-me até o prazer de uma refeição. Dona Yolanda, disse o doutor Fernando, juntando-se a nós. Hoje, às 9 da manhã, temos a nossa reunião no Ministério Público. A doutora Mariana Siqueira, uma promotora especialista em crimes contra idosos, vai receber pessoalmente a sua denúncia. Doutor? Perguntei. O senhor acha que eles podem mesmo ir para a prisão? Dona Yolanda, o que eles fizeram são crimes graves, múltiplos. Não é uma simples briga de família por dinheiro. É uma violação dos direitos humanos de uma pessoa idosa. Ele abriu uma pasta e começou a listar. Temos falsificação de documento público, apropriação indevida, maus-tratos, medicação forçada sem prescrição, cárcere privado psicológico. O Estatuto do Idoso é muito claro nestas situações. Cárcere privado psicológico. Nunca tinha ouvido a expressão, mas era exatamente o que me tinham feito. Prenderam-me numa prisão química, transformaram-me numa prisioneira dentro da minha própria mente. E o médico que assinou o laudo falso? Questionei. Ah, o doutor Henrique Morato também irá responder. Ontem à noite, falei com o Conselho Regional de Medicina. Ele já estava a ser investigado por outras denúncias. O seu caso pode ser a gota de água que fará com que perca a licença para sempre. Lia ouvia tudo em silêncio, a comer o seu pão com manteiga. Vó, perguntou ela, o que vai acontecer com a mamãe e o papá? Como explicar a uma criança que os seus pais seriam provavelmente condenados? Como equilibrar a necessidade de justiça com o amor que uma neta sente, mesmo que os pais sejam criminosos? Lia, minha querida, disse eu, escolhendo as palavras com cuidado. Quando alguém faz coisas erradas, coisas que magoam os outros, existe algo chamado consequência. As consequências servem para que a pessoa aprenda a não repetir esses erros. E eles vão aprender? Perguntou ela, com a inocência nos olhos. Eu espero que sim, princesa. Eu espero mesmo que sim. Às 9 em ponto, estávamos no Ministério Público. A doutora Mariana Siqueira, uma mulher na casa dos 40 anos, séria e competente, fez-me sentir, desde o primeiro instante, que estava a ser levada a sério. Não como uma velhinha confusa, mas como uma vítima de crimes graves que merecia justiça. Dona Yolanda, disse ela, já analisei a documentação que o doutor Fernando me enviou. Quero que saiba que este é um dos casos mais graves de violência contra idosos que já me chegou às mãos. Ela ligou um gravador e começou a colher o meu depoimento formal. Durante 2 horas, contei tudo. Desde o primeiro dia em que comecei a tomar o alprazolam, passando pelos 3 meses de confusão mental, até a descoberta dos documentos falsos. A senhora lembra-se de algum momento em que se sentiu coagida a assinar algo? Lembro, sim. No início de setembro, a Beatriz chegou com uns papéis que disse serem do seguro de saúde. Eu estava tão dopada que mal conseguia ler, mas ela insistiu para que eu assinasse logo, porque o prazo estava a acabar. E a senhora assinou? Assinei. Só que agora sei que não eram papéis do seguro. Eram documentos que me declaravam incapaz de gerir os meus próprios bens. A doutora Mariana abanou a cabeça indignada. Dona Yolanda, o que a senhora viveu tem um nome técnico. Violência patrimonial contra idoso, combinada com violência psicológica. São crimes hediondos, crimes hediondos. A minha própria filha cometera crimes hediondos contra mim. Doutora, perguntei, isto acontece com frequência? Infelizmente, sim. As estatísticas mostram que 70% dos crimes contra idosos são cometidos por familiares. Filhos, netos, genros, noras. As pessoas que deveriam proteger são, muitas vezes, os agressores. Era possível acreditar naquilo? Quantas outras Yolandas, por este Brasil fora,
estariam a ser drogadas por filhos gananciosos? Quantas casas estariam a ser roubadas enquanto seus donos idosos pensavam que estavam apenas a descansar com um remedinho para os nervos? Depois do depoimento, a doutora Mariana apresentou-me a sua equipa. Um investigador especializado em crimes financeiros, um psicólogo para vítimas de violência familiar e uma assistente social que me explicou todos os meus direitos. Dona Yolanda, disse ela, além do processo criminal, a senhora pode mover uma ação cível para reaver todos os prejuízos, materiais e morais. A casa, o dinheiro e uma indemnização pelos danos psicológicos. Danos psicológicos. Eu nunca tinha pensado nisso, mas era a mais pura verdade. 3 meses a achar que estava a enlouquecer, a sentir-me um fardo, a perder a confiança em mim mesma. Aquilo tinha ferido a minha alma de uma forma que, talvez, nunca cicatrizasse por completo. E a Lia? Perguntei. O que acontece com a minha neta? Por enquanto, fica consigo. Mas precisaremos de fazer uma avaliação psicológica para entender como esta situação a afetou. Quando saímos, já passava do meio-dia. Lia estava calada, a processar tudo. Eu também me sentia emocionalmente exausta. Falar sobre tudo aquilo, reviver cada momento de humilhação e traição, era como arrancar uma ferida que ainda não tinha sarado. Vó, disse Lia, enquanto voltávamos para o carro, posso morar contigo para sempre? Claro que podes, minha princesa, se é isso que tu queres. É o que eu quero. Gosto mais de ti do que deles. O meu coração apertou-se. Uma criança não devia ter de escolher. Mas que outra escolha tinha ela, quando os pais eram os monstros da história? No caminho, o doutor Fernando recebeu uma chamada em alta voz. Doutor Fernando, aqui é o Carlos Mendes. Tenho novidades. O Rogério foi despedido hoje. A distribuidora farmacêutica descobriu que ele desviava medicamentos controlados e demitiu-o por justa causa. E mais, vão apresentar queixa-crime contra ele por furto. Furto. Além de tudo, Rogério era um ladrão, um criminoso completo. E a Beatriz? Perguntei. Está a tentar contratar um advogado, mas está difícil. Nenhum escritório sério quer pegar num caso destes. É indefensável. Tenho mais uma informação que lhe vai interessar, dona Yolanda, continuou o doutor Carlos. Descobrimos que não foi a primeira vez. Como assim? Perguntei, sentindo um arrepio. Eles tentaram fazer o mesmo com a mãe do Rogério no ano passado, a dona Eulália, de 82 anos. Só que ela teve sorte. Um vizinho desconfiou e chamou a polícia antes que eles concluíssem o golpe. Um golpe. O que eles me fizeram não foi um ato de desespero. Foi um plano premeditado, de duas pessoas que se tinham tornado criminosas profissionais, especializadas em roubar os seus próprios familiares idosos. Doutor Carlos, falei, sentindo uma raiva fria a subir pela espinha. Eu quero que eles paguem por tudo. Não só pelo que fizeram a mim, mas também a dona Eulália. Pode deixar, dona Yolanda. A justiça será feita. Quando chegamos à casa do doutor Fernando, uma surpresa esperava-me. Dona Carmen tinha ligado a várias das minhas antigas clientes. Elas organizaram-se e trouxeram-me doces, flores, cartões de apoio. Dona Yolanda, exclamou Marilene, minha cliente há 15 anos. Soubemos de tudo. Como é que a Beatriz foi capaz? Era estranho estar rodeada de pessoas que se importavam genuinamente comigo, depois de 3 meses a sentir-me um estorvo. Dona Vera, que sempre encomendava os bolos dos netos, chorava. A senhora sempre foi tão boa para toda a gente. Como é que uma filha faz isto? Minhas queridas, disse eu, tentando conter as lágrimas. Não precisavam de se incomodar. Incomodar? Retorquiu Conceição.
minha amiga há mais de 20 anos. A senhora é da família. Quando soubemos que aquela desgraçada da sua filha a andava a drogar, ficamos furiosas. Foi então que Lia se aproximou de mim. Vó, todas estas pessoas gostam muito de ti, não é? Gostam sim, minha linda. Então, tu nunca foste um fardo. Tu és uma pessoa importante. De repente, comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Durante 3 meses, eu tinha acreditado que era um problema, que estava velha e inútil, que a minha família cuidava de mim por obrigação. Mas ali, rodeada por quem me amava de verdade, eu redescobri quem eu era. Eu não era a velhinha confusa que Beatriz e Rogério tinham criado com drogas. Eu era a Yolanda, a doceira, a amiga, a avó, e estava pronta para lutar. Eu era a dona Yolanda, a doceira cujas mãos alimentaram famílias inteiras por décadas. A confidente que consolou mães nos seus momentos mais sombrios. Uma parte viva da história de centenas de pessoas em Campinas. Dona Yolanda, disse-me Marilene, uma das minhas amigas mais queridas. Nós queremos que a senhora saiba que, se precisar de qualquer coisa mesmo, é só falar. E outra coisa, nós conversamos e decidimos que, quando todo este processo terminar, faremos uma festa para a senhora. Uma festa de vitória. Uma festa de vitória. A ideia aqueceu-me o coração. Naquela noite, depois de todas terem ido embora, eu arrumava Lia para dormir quando ela me fez uma pergunta que me apanhou de surpresa, que me tirou o chão. Vó, você tem raiva de mim? Raiva? Sussurrei, atônita. Por que eu teria raiva de você, minha princesa? Porque eu sou filha deles. Porque metade de mim veio da mamãe e metade do papai. Meu coração despedaçou-se. Uma menina de 9 anos, carregando uma culpa que não era sua, acreditando ser a soma dos crimes dos pais. Lia, eu disse, sentando-me na cama ao lado dela. Olha bem para a vovó. Você não tem culpa nenhuma do que os seus pais fizeram. Nenhuma. Você é uma menina corajosa, inteligente e bondosa. Foi a primeira pessoa a perceber que algo estava errado e ajudou-me a descobrir a verdade. Você é a minha heroína. Mesmo? Mesmo. E sabe de uma coisa? Mesmo que metade de você venha da sua mãe e metade do seu pai, é você quem vai escolher o tipo de pessoa que quer ser. E eu já sei que você vai escolher ser boa. Ela abraçou-me com força. Vó, eu quero ser igual a você quando crescer. Melhor que eu, minha linda. Você vai ser muito melhor que eu. Mas foi pouco antes de o sono a levar que Lia me contou algo que acendeu em mim a certeza de que a minha jornada por justiça estava apenas a começar. Vó, a mamãe ligou hoje à tarde, quando você estava no Ministério Público. Ligou? O que é que ela queria? Ela disse que, se eu não voltar para casa, vai contar para todo o mundo que você me sequestrou. Sequestrou. A Beatriz estava desesperada o suficiente para me acusar de sequestro por cuidar da minha própria neta. Mas se ela queria guerra, ia ter guerra. E eu ia mostrar-lhe que uma avó de 78 anos, que sobreviveu há 45 anos a criar uma filha sozinha, não se deixaria intimidar pelas ameaças de uma criminosa desesperada. Na manhã seguinte, a calma das 7 horas foi rompida por uma chamada do Dr. Carlos Mendes. Dona Yolanda, a senhora precisa de vir com urgência ao Ministério Público. A Beatriz esteve aqui ontem à noite a tentar registrar um boletim de ocorrência contra a senhora por sequestro e cárcere privado da Lia. Sequestro. Cárcere privado. As mesmas acusações que ela e o Rogério deveriam responder, ela tentava agora virar contra mim. Dr. Carlos, eles conseguiram registrar o boletim? Conseguiram. Mas não se preocupe. A doutora Mariana já está ciente da situação e preparou uma estratégia. Na verdade,
Isto pode ter sido a melhor coisa que poderia ter acontecido ao nosso caso. Como assim? A senhora vai entender quando chegar aqui. Traga a Lia. É importante que ela esteja presente. Quando chegamos ao Ministério Público, a doutora Mariana recebeu-nos com um sorriso que era uma mistura curiosa de indignação e triunfo. Dona Yolanda, a sua filha acaba de cometer o erro mais primário que um criminoso pode cometer. Atacou uma vítima que está a ser protegida pelo Estado e fê-lo na frente de autoridades. O que aconteceu exatamente? Ela veio aqui ontem, às 8 da noite, completamente alterada, a gritar que a senhora tinha sequestrado a neta. Disse que a senhora estava mentalmente incapaz, que tinha inventado toda a história dos medicamentos e que estava a manipular uma criança contra os próprios pais. A doutora Mariana abriu uma pasta sobre a mesa. O problema é que, quando ela fez estas acusações, eu perguntei-lhe se tinha provas. E sabe o que ela respondeu? Que não precisava de provas, porque era o meu dever investigar e descobrir que a senhora era uma mentirosa senil. E então? Então, perguntei-lhe se ela estava ciente de que estava a acusar formalmente uma idosa de sequestro. E ela disse que sim, que queria que a senhora fosse presa imediatamente. A doutora Mariana sorriu de uma forma que me fez entender que a Beatriz se tinha metido numa enrascada ainda maior. Dona Yolanda, quando um réu tenta intimidar ou atacar a vítima durante uma investigação, isso chama-se obstrução da justiça. É um crime adicional que pode aumentar significativamente a pena. Obstrução da justiça. A Beatriz, na sua tentativa desesperada de me prejudicar, tinha se enterrado ainda mais. Mas há mais, continuou a promotora. Como ela insistiu muito que a senhora tinha sequestrado a Lia, eu ofereci-lhe a oportunidade de conversar com a criança na presença de uma psicóloga, para verificar se havia sinais de coação ou manipulação. E ela aceitou? Aceitou. E foi aí que tudo desmoronou para ela. A doutora Mariana então voltou-se para Lia, que permanecia sentada em silêncio ao meu lado, uma pequena figura com uma gravidade no olhar que não pertencia à sua idade. Lia, querida, pode contar à sua avó o que aconteceu ontem? Lia olhou para mim. Vó, a mamãe tentou convencer-me a mentir. Ela disse que, se eu não dissesse que você me obrigou a ficar, ela e o papai iam para a cadeia, e que a culpa seria minha. Meu coração partiu-se de novo. A Beatriz tinha tentado manipular uma criança de 9 anos para me incriminar. E o que você respondeu, minha princesa? Eu disse à psicóloga que você nunca me obrigou a nada, que eu escolhi ficar consigo porque eles faziam coisas más consigo e que eu tinha medo deles. A doutora Mariana continuou. A psicóloga concluiu que a criança não apresenta qualquer sinal de manipulação. Pelo contrário, demonstra vínculos afetivos saudáveis com a senhora e um medo genuíno dos pais. O laudo recomenda que a guarda permaneça com a avó. Guarda? Eu ia ter a guarda oficial da Lia. Mas Dona Yolanda, disse a promotora, ficando séria novamente. Preciso de a avisar que as coisas vão ficar mais difíceis a partir de agora. A Beatriz e o Rogério estão desesperados, e pessoas desesperadas fazem coisas imprevisíveis. Como se fosse uma profecia, o meu celular tocou nesse exato instante. O nome Beatriz brilhava no ecrã. Atenda, Dona Yolanda, disse a doutora Mariana, firme. E coloque no viva voz. Quero que tudo seja registrado. Alô? Mãe? A voz da Beatriz estava histérica. Que porcaria é essa que você está a fazer comigo? Você enlouqueceu de vez? Beatriz, eu estou no Ministério Público. Você está no viva voz. Não me importo. Você vai parar com essa palhaçada agora mesmo. Vai devolver a minha filha e parar de inventar mentiras sobre nós. A doutora Mariana fez-me sinal para continuar. Beatriz, eu não inventei nada. Você e o Rogério
Drogaram-me durante 3 meses para me roubar a casa. Mentira. Você está senil, mãe. Não se lembra direito das coisas. Nós só estávamos a cuidar da senhora. A cuidar? Vocês falsificaram documentos, declararam-me incapaz, conseguiram um laudo médico falso. A senhora estava incapaz. É velha, teimosa, não consegue mais cuidar de si mesma. Nós fizemos o que tinha de ser feito. A doutora Mariana arregalou os olhos. A Beatriz acabara de confessar os crimes novamente, desta vez com gravação oficial. Beatriz, continuei, e a dona Eulália, a mãe do Rogério? Vocês também estavam a cuidar dela quando tentaram fazer a mesma coisa? Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, pesado. Como é que você... murmurou ela. Como é que eu sei? Porque eu descobri tudo, Beatriz. Descobri que vocês são criminosos profissionais, especializados em roubar idosos da própria família. Que isto não foi desespero financeiro, foi um plano calculado. Mãe. A voz dela era agora um choro desesperado. Por favor, você vai destruir a nossa família. Eu não destruí a nossa família, Beatriz. Vocês destruíram-na no momento em que decidiram drogar-me para me roubar. Mas eu sou sua filha. Sou o sangue do seu sangue. Como consegue fazer isto comigo? E a resposta saiu da minha boca, vinda do fundo de uma alma ferida. Uma resposta que nem eu esperava. Beatriz, você deixou de ser minha filha no momento em que colocou aquele primeiro comprimido na minha boca. Uma filha não droga a própria mãe. Não rouba a pessoa que a criou. Não tenta internar a mãe num asilo para ficar com os seus bens. Você transformou-se numa estranha que mora na casa que eu construí. O choro ficou mais alto. Então é isso? Você escolhe essa menina de 9 anos em vez da filha que criou durante 56 anos? Eu escolho a justiça, Beatriz. E escolho proteger uma criança que teve a coragem de me ajudar quando todos os adultos da vida dela a traíram. Você vai arrepender-se disto, mãe, quando eu e o Rogério estivermos presos, quando a Lia crescer e te abandonar. Você vai arrepender-se de ter destruído a sua própria família. Pode ser, respondi. Mas, pelo menos, vou conseguir dormir à noite, sabendo que fiz a coisa certa. E desliguei o telefone. A doutora Mariana desligou o gravador e sorriu. Dona Yolanda, com esta gravação, o caso está praticamente encerrado. Temos uma confissão completa. 3 meses depois, eu estava no tribunal, à espera da sentença. A Lia estava ao meu lado, de mãos dadas comigo. O doutor Fernando e a sua esposa vieram apoiar-me. Várias das minhas antigas clientes estavam lá. Era como se uma pequena multidão se tivesse reunido para ver a justiça ser feita. A Beatriz e o Rogério estavam do outro lado da sala, com um advogado público que, claramente, não queria estar ali. Evitavam olhar na minha direção. Quando o juiz começou a ler a sentença, o silêncio na sala tornou-se denso, quase palpável. Considerando as provas apresentadas, os depoimentos, os laudos médicos e psicológicos, este juízo condena os réus Beatriz Silva Santos e Rogério Costa Mendes pelos crimes de maus tratos contra idoso, apropriação indébita, falsificação de documento público e obstrução da justiça. A voz do juiz ecoava pela sala. Beatriz Silva Santos é condenada a 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. Rogério Costa Mendes é condenado a 5 anos de reclusão em regime inicial fechado. 5 anos. 4 anos e meio. Eles iam passar anos na cadeia. Além disso, continuou o juiz, a guarda definitiva da menor Lia Santos Mendes fica concedida à avó materna, Yolanda Silva Santos, considerando o superior interesse da criança. Guarda definitiva. A Lia era oficialmente minha neta, não apenas de coração, mas por lei. Quando saímos do tribunal, ela perguntou-me: Vó,
Você está feliz? Era uma pergunta mais difícil do que parecia. Lia, minha princesa, não sei se feliz é a palavra certa. Eu estou aliviada, estou em paz e estou orgulhosa de ter lutado pelos meus direitos. E você está triste por eles irem presos? Um pouco, sim. Mesmo depois de tudo, eles ainda são a sua mãe e o seu pai. E a Beatriz ainda é a filha que eu criei. É complicado. 6 meses depois, o cheiro de chocolate voltou a preencher a minha casa. A minha verdadeira casa. A justiça tinha anulado todos os documentos falsificados. Eu estava na cozinha, o santuário onde sempre me senti mais eu mesma, a enrolar brigadeiros. As minhas mãos lembravam-se de cada movimento. Era o cheiro da minha identidade a ser reconstituída. A campainha tocou. Era a Marilene. Dona Yolanda, vim encomendar um bolo para o aniversário do meu neto. Pode fazer aquele de chocolate com morango? Eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro. Claro que posso, Marilene. E, Dona Yolanda, nós estávamos a conversar, lá no grupo das mães. Queríamos saber se a senhora não quer voltar a trabalhar com encomendas. Toda a gente sente falta dos seus doces. Voltar a trabalhar. Reconstruir o meu negócio. Recuperar a minha identidade. Sabe que mais, Marilene? Acho que vou aceitar. Afinal, eu e a Lia precisamos de nos sustentar, não é? Naquela noite, Lia fez-me outra pergunta difícil. Vó, se a mamãe e o papai pedirem desculpa quando saírem da cadeia, você vai perdoá-los? Minha querida, o perdão é algo que a gente faz mais por nós do que por quem nos feriu. Perdoar é libertar-se da raiva que nos consome. Eu já os perdoei, nesse sentido. Mas perdoar não significa reabrir a porta da nossa vida para quem nos fez mal. E você arrepende-se de os ter colocado na cadeia? Não, minha princesa. Porque, se eu não o tivesse feito, eles iam continuar a fazer o mesmo com outras pessoas. Às vezes, para proteger outras famílias, temos de ter a coragem de quebrar a nossa. 2 anos depois, a minha cozinha estava de novo em festa. Um bolo de aniversário para a Palia, que completava 11 anos. A casa estava cheia de risos das suas amigas. O meu negócio de doces prosperava. Tinha até contratado uma ajudante. A Lia estava a ir bem na escola, fazia terapia e tornara-se numa menina ainda mais corajosa e empática. A vida, aos poucos, voltava a ser doce. Por vezes, ao observá-la, eu não via os traços de Beatriz ou de Rogério. Via, sim, a força da mulher que ela escolhia ser, dia após dia. Aos 80 anos, eu me via criando uma pré-adolescente, administrando um negócio e sentindo uma vitalidade que não conhecia há uma década. É curioso como a vida nos surpreende com suas reviravoltas. Beatriz e Rogério tentaram apelar da sentença, mas o recurso lhes foi negado. A pena seria cumprida em sua totalidade. Uma vez por mês, Lia me perguntava se eu desejava visitá-los. A resposta dela, até hoje, tem sido não. E eu, em silêncio, respeito sua escolha. Na noite do aniversário de Lia, quando as últimas risadas de suas amigas se dissiparam e o silêncio preencheu a casa, ficamos as duas na varanda, sob o manto de estrelas. Vó, ela sussurrou, obrigada por ter lutado por nós. Eu a abracei. Obrigada a você, minha princesa, por me ajudar a encontrar a verdade. Então, com a voz embargada de inocência, ela perguntou: Você acha que a nossa história vai ter um final feliz? Contemplei seu rosto, o rosto da menina de 11 anos que escolheu a minha mão quando o mundo desabou, e compreendi. O final feliz não era uma promessa no horizonte. Era o agora. Era aquele momento. Lia, eu disse, com toda a certeza do meu coração.
A nossa história já é um final feliz. Talvez não seja o final que eu sonhei para você quando nasceu, mas é um final onde duas almas que se amam permaneceram juntas, protegendo uma a outra. E isso é a mais pura verdade. Minha vingança, afinal, estava completa. Não por ter destruído aqueles que me feriram, mas por ter reconstruído minha vida com dignidade. Por ter protegido uma criança inocente, recuperado minha própria identidade e provado a mim mesma que uma mulher, mesmo aos 78 anos, ainda tem forças para lutar e vencer por uma causa justa. 3 anos após o início de tudo, eu já não era a Yolanda dopada e confusa, a mulher que duvidava da própria sanidade. Eu era a dona Yolanda, a mulher que enfrentou criminosos, que venceu nos tribunais, que reconquistou seu lar, criou uma neta valente e reergueu um negócio próspero. Pois, por vezes, a melhor vingança não é a destruição de quem lhe causou dor, mas a reconstrução da sua própria vida, com uma força que você jamais imaginou possuir. E quando me perguntam se me arrependo de ter denunciado minha própria filha, a resposta é firme. Eu me arrependeria, sim, mas de ter permanecido em silêncio, de ter permitido que outros idosos sofressem o que eu sofri. Porque, no fim, esta luta nunca foi apenas sobre mim. Foi sobre todas as avós do Brasil, talvez drogadas neste exato instante por filhos cruéis. Foi sobre provar que a justiça, ainda que tardia, pode prevalecer. Foi sobre ensinar a Lia a lição mais importante. Quando alguém nos fere, a verdadeira vingança não é descer ao nível de quem nos agrediu, mas sim erguer-se. Erguer-se mais alto do que um dia sonhamos ser possível. Agradeço por terem acompanhado minha jornada até aqui. Se esta história tocou o seu coração, se o fez pensar em algum idoso que talvez precise de ajuda, ou se o inspirou a nunca desistir de lutar por seus direitos, então minha vingança foi ainda mais plena do que eu poderia sonhar. Pois a vingança suprema é transformar a própria dor em força para amparar o próximo. E assim, encerra-se a história da avó que se vingou, usando a justiça como sua arma e o amor como seu escudo.